Bom dia, boa tarde a todas e todos. Nós vamos para a nossa aula de histogramas na estatística aplicada à arqueologia. Antes, nós estávamos vendo vários gráficos de ramos e folhas, como essa para áreas de sítios do Vale do Rio Claro. E nós observamos, se a gente pegar esse gráfico de ramos e folhas e desenhar em volta de cada um dos valores umas caixas, nós ficamos com a mesma coisa que tem na histograma. Com uma diferença, o eixo do gráfico de ramos e folhas está subindo no vertical, enquanto na histograma esse gráfico e eixo vai subir no horizontal. Então, esses valores que estão aqui em cima, acaba estando aqui em cima. Então, a gente veja um caso, aqui dois casos, então, o dobro do tamanho da caixa. Nisso, podemos considerar que ambos estão representando a frequência. A frequência aqui é 1, a frequência aqui é 1, a frequência aqui é 2, a frequência aqui é 3. Olha aqui, a frequência aqui é 3. Tem 3 casos. Mas estão construídos de maneiras diferentes. Na histograma, nós sempre vai ter uma variável, os seus valores representados no eixo X. Então, esses vão ser os valores da variável. E o eixo Y sempre vai ser o número de casos, ou a frequência. Então, aqui vai de 0, 1, 2, 3, etc. Então, como que a gente começa a construir uma histograma? A gente estabelece primeiro o eixo X. Os valores que temos em uma variável. É só uma variável. A gente não vamos colocar duas variáveis no mesmo eixo, não. Histograma é uma variável, por favor. E no outro eixo, nós vamos ter que designar onde estão nossas frequências. Mas, para fazer isso, a gente tem que ter a ideia de quantas caixinhas a gente precisa colocar em cima da linha. Então, se a gente considera esse conjunto de dados, que são comprimentos de bifaces, nós podemos construir uns conjuntinhos de quadradinhos para cada uma dessas. Então, vamos lá ver. O primeiro, a gente tem 5,6 centímetros. Então, aqui, essas obviamente vão ser centímetros. 5,6 é um caso que vai entre 5 e 6. 6,5 centímetros é um caso, então já precisa desenhar a caixinha do mesmo altura. Aí, vamos ver, 3,2. 3,2 eu venho aqui entre 3 e 4 centímetros. Eu tenho mais um caso. E como esse é meu desenho, você já pode ver. Ok, então, essa aqui é onde eu escolhi ter um caso. Então, se isso aqui são nossos casos, também é a frequência. Às vezes, a frequência está representada como F. Ó, vamos lá, continuar. 8,6. 8,6 vai estar aqui. 7,3. Vamos lá, preenchendo entre 7 e 8. 6,0. 6,0 faz parte desse intervalo que a gente estamos considerando de 6 a 7. Então, porque o valor 6 está incluso no 6 a 7.
Então, valores vão de 6 de verdade a 6,9 nesse espaço. O próximo, 5,6. 5,6 vai entre 5 e 6. 6,1. 6,1 vai entre 6 e 7 centímetros. 5,7 centímetros. 5,7. Vamos lá, aqui. 5,7. 4,8. Agora entre 4 e 5. Próximo, 5,5. Aqui, 5 entre 5 e 6. E o último, 4,7. 4,7 vai estar aqui, nesse lugar. Então, aqui, podemos ver que eu determinei que cada caso teria uma altura baixinha aqui. 2, 3, 4. Então, essas caixinhas precisam estar equidistantes, ou seja, as minhas caixinhas precisam ter as mesmas alturas. Isso para que, se a gente vai tracejando aqui do 4, a gente vai chegar no topo do 4. Tá quase, tá quase. Então, muitas vezes, depois de ter uma ideia de quantos casos vão ter em cada intervalo de valores do variável, nós vamos determinar a distância entre os casos. Então, aqui eu poderia ter deixado mais distância e daí a minha histograma ia ficar mais pontudo. Isso está tudo ok. Não tem uma regra para isso. E aqui também eu preciso lembrar que esses centímetros referem a alguma coisa. Então, esses eram comprimentos de bifaces. Então, esses centímetros aqui são de comprimentos. E se eu fosse colocar um título aqui nesse gráfico, isso seria histograma dos comprimentos daí deixa também registrado as unidades, de novo, os comprimentos dos bifaces. E daí você ia incluir do lugar aos quais essas foram encontradas. Então, só para dar um sumário para histogramas, quando estamos representando essa variável no eixo x, seus valores têm que ser contínuos, ou seja, eu preciso ter uma sequência contínua. Mas essa sequência talvez não vai começar com 0. Então, nesse caso, a gente deixa um pouco de espaço aqui no começo, e daí não se começa a sequência. Talvez a minha sequência vai começar com 70, por exemplo. E daí poderia ser 70, 75, 80, 85, 90. Mas depois que eu começo, essa sequência precisa estar corrida. E então, eu não posso colocar aqui, tipo, pontos e pular. Não, 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 não. Isso não é permitido. A sequência precisa ser contínua. Enquanto isso, o eixo Y aqui está representando casos. Então, você nunca tem um lugar que você começa com 20 casos. E 20 não é, tipo, um valor estabelecido, que sempre vai ter 20 em algum intervalo de valores. Não, os casos sempre vão começar com 0. Mas se você tem muita coisa, talvez vai de 0, depois aqui seria 20, 40, 60, etc. Mas o eixo Y vai precisar começar no 0. E cada caso vai estar apresentado uma única vez. Ou seja, você
tendo um valor, vamos dizer que é 84,9999, esse valor só vai entrar no intervalo de 80 a 85. Para estar na próxima espaço do seu gráfico, precisa estar 85,0 ou alguma coisa maior. Então, nenhuma vez você vai colocar um caso em mais que um lugar no gráfico.